Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que se a gente não exercer uma fé sólida, no meio das dificuldades, no meio dos embaraços, no meio dos obstáculos que o adversário ele vai tentar colocar sobre nós, diante de nós, para podermos parar no meio da caminhada, se nós não tivermos uma fé sólida, nós vamos fracassar no meio do caminho. Nós precisamos ter fé o suficiente para poder acreditar que as crises, assim como ela serviu para os patriarcas, assim como ela serviu para os profetas, assim como ela serviu para os apóstolos, para os reis, como trampolim, como degrau, como alguma coisa ali para poder promover e fazer eles chegarem aonde eles estavam destinados por Deus a chegar, aonde Deus havia prometido de colocá-los, que também vai acontecer na nossa vida. Porque Deus não muda. Deus, Ele não muda. Se Ele está dizendo, o justo viverá pela fé, e Ele diz, o meu justo, todavia, viverá pela fé. Viver é um modo de vida. É algo que você vai ter com você ali constante. É algo que você vai ter junto com você todos os dias. A sua fé. Aonde alguns virão e falar assim, eu já vi muitos fazer e não deu certo, não vai dar certo para mim também não. Você vai virar e falar, para mim vai dar, porque eu não estou sozinho. Eu tenho a minha fé. E eu sei que a minha fé ela movimenta o braço de Deus a meu favor. Eu sei que a minha fé ela faz com que eu seja alcançado pela mão de Deus. A fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Então, quando nós vamos exercer a nossa fé, nós temos que fazer também as obras. O que é a obra? É como o texto de Hebreus 11 diz a respeito de Abraão. O texto diz que Deus vira para Abraão e fala, Abraão, pega o teu único filho, o teu filho que você tanto ama, o teu filho Isaque, vai até o monte que eu vou te mostrar e sacrifica-o a mim. Oferece sacrifício a mim. Isso está em Gênesis. Aí o escritor da carta aos Hebreus nos revela algo que ali muitos não conseguem perceber no texto do sacrifício. Ele diz assim, porque Abraão, ele foi justificado pelas obras. Abraão, pela fé, ele creu e ele subiu aquele monte acreditando que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque. Oh glória! Aleluia! A fé, ela é a certeza, irmãos, de coisa que nós não estamos vendo. Nós precisamos exercer a nossa fé. Pensa na sua fé como uma renda inicial. Pensa na sua fé como se ela fosse algo a ser administrado, porque a sua fé, ela precisa de ser trabalhada, ela precisa de ser colocada em algo, para que a sua fé, ela venha crescer com o passar dos dias, ela venha crescer com o andamento que você vai ter na presença de Deus, para que a sua fé venha crescer de acordo com o que você for tendo experiências com aquele que te deu a sua posição de fé, de acordo com o que você tenha experiência com Deus. Imagina Ananias, Misael e Azarias. Vira para o rei Nabucodonosor. Não vamos nos prostrar na estátua. É fé. Por quê? Está obedecendo a palavra de Deus. Pela fé. O rei não vai prostrar? Aquece 7 vezes mais. Vamos ver se no próximo. O rei, não vamos nos prostrar. Nabucodonosor, eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Eles viram e falam assim, quanto a isso aí, nós nem precisamos te responder, mas nós não vamos nos prostrar. Fé. Agora fala sério, irmão. Eles são lançados na fornalha. A Bíblia diz que aparece um quarto, um homem ali dentro. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça aqueles homens tinham quando saíram da fornalha. Vocês acham que a fé deles era maior antes deles serem lançados ou depois que eles saíram de lá de dentro?
para poder mostrar que Ele é Senhor até dos reis da terra. Aleluia. Glória a Deus. Alabadacalabachúria. Ia, calamandagaia, sublecai. Alabachuri, calamandagai. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo ele diz assim: porque nós andamos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós acreditamos. Porque se nós andássemos pelo que nós vemos, provavelmente nós não chegaríamos a lugar nenhum. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar. E depois que nós exercemos a nossa fé, depois que nós exercemos a nossa esperança, depois que nós exercemos a nossa confiança em Deus, Ele nos coloca em lugar de honra. Ele mostra que vale a pena confiar nele. Ele mostra que vale a pena crer nele. Ele mostra que vale a pena estar junto com Ele nos momentos de dificuldade. Ele mostra, aleluia, Ele mostra que vale a pena você não ver, mas continuar acreditando. Ele mostra que vale a pena você confiar nele, mesmo que todas as situações estejam dizendo que não vale a pena, que está tudo perdido. Deus continua sendo fiel. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus de mistério, aleluia. O meu justo viverá da fé. Aleluia. Coloca a tua fé em ação. Mostra pelas tuas obras que você ainda crê em Deus. Mostra pelas tuas obras que você ainda confia que Deus pode te ajudar, que você ainda confia que Deus pode mudar essa situação, que Deus pode livrar você desse problema. Mostra para Deus que você acredita verdadeiramente que Ele vai mudar essa situação, que você não vai ser engolido por essa angústia, essa tristeza, que você não vai ser engolido pela situação que está dizendo que você não é capaz, pelas bocas que estão dizendo que está tudo acabado para você. Deus, Ele exaltou Israel. Deus, Ele exaltou todos aqueles que acreditou e que confiou nele até no dia de hoje. Deus, Ele fez com que a fé do seu povo valesse a pena, confirmando o ministério, trazendo provisão, mostrando para nações que Ele é Senhor. Deus não muda. O mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ainda é o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 13. E aqui eu termino. Como exercer a fé? Ali Paulo ele declara algo, mas nós cremos. E porque cremos, falamos. Aquele que crê, fala. Aquele que crê, fala. Leva isso para a sua vida. Aquele que crê, fala. Às vezes você chega no seu trabalho e não gosta do seu trabalho, mas você vai trabalhar com alegria no peito, com um sorriso no rosto e dizendo: Deus vai me dar um emprego melhor, Deus vai me dar um lugar melhor para mim poder trabalhar, para sustentar minha família. Às vezes você não gosta da situação em que você está agora, mas você não olha para a situação, você olha para lá na frente.
obedecendo e confiando nele. O salmista ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que é você confiar? É crer, ter fé, porque Deus ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. E para poder finalizar, eu quero deixar para você aqui nessa noite uma reflexão. Em Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: examine o homem, pois, a si mesmo. Como que você tem exercido a sua fé? Como que você tem colocado as obras da fé diante do Senhor? Eu quero te chamar nessa noite a estar colocando verdadeiramente a sua fé em ação diante de Deus, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te livrar e te honrar, e para que pela fé você possa alcançar as promessas de Deus. Amém? Se coloque de pé. Vamos estar